estarem mais engajadas e o fórum ser mais produtivo, tá bom? Então, depois a gente trabalhar essa linha. E dizer para vocês que a gente tem um ano agora, estamos com uma série de demandas, né? A Larissa está trabalhando aí junto com a gente, repassando e dialogando com vocês. Alguns investimentos que foram liberados aí, então nós estamos para receber o TED, que é o recurso descentralizado, e temos que agilizar os planos de trabalho. São duas obras de acessibilidade, que é CAUPT e Paracatu, duas obras de combate a incêndio, que é Patos de Minas e Campina Verde, a ET do campus Uberlândia, né, que são obras relacionadas aos recursos da CETEC. E temos obras relacionadas à emenda de bancada, que é a quadra poliesportiva do de Centro, a expansão da biblioteca do CAUPT, e temos duas obras no campus Uberlândia, na parte que atende regularização. Me ajuda, Fernanda, o armazenamento de agrotóxicos e... Canalização do rego d'água. Canalização do rego d'água, tá certo? Então, são obras, tudo isso aí agora como diz o outro, é para agora. Nós só não, para vocês terem ideia, só não estamos com esses TEDs já disponíveis no CIMEC para cadastrar por causa dos problemas que estão ocorrendo no CIMEC. Então, a própria CETEC informou que estão com dificuldade de fazer a disponibilização, o cadastramento disso, mas ele ficou de tentar resolver isso no decorrer dessa semana. Então, a qualquer momento, a gente vai estar divulgando para vocês, disponível plano de trabalho para a gente cadastrar no CIMEC. Então, nós estamos com a Larissa para ela já ir adiantando os planos de trabalho, os processos já irem andando, para quando liberar o TED, a gente já está pronto para fazer o cadastramento e os processos já estarem correndo para a gente agilizar, para não estar passando sufoco no final do ano. Tá legal? Bom, era isso que eu queria colocar para vocês, né? Eu comentei com a Larissa só no primeiro fórum, nos outros fóruns, se eu aparecer é mais assim para acompanhar uma discussão, para conhecer o assunto, mas do ponto de vista de abertura eu queria fazer isso com vocês, assim como com os demais, mas para situar algo específico de cada setor, tá legal? Muito obrigado por comprarem a ideia, né? Por estarem comprando a proposta. Realmente, a gente tem uma aposta muito boa nesse caminho, né? Vamos dizer assim, nessa estratégia de trazer as pessoas a participar, de promover a integração das pessoas e dos setores, né? Podem propor fóruns depois, dependendo do tema integrado, a outros setores, né? Eu acho que isso vai ser bastante rico, tá bom? Desejo um bom dia para vocês e bons fóruns até o final do ano. Muito obrigado, Larissa, toda a equipe, todos vocês aí nos campos. Obrigada, professor Manuel. Eu vou saindo agora, tá? Até mais. Até. Pessoal, então vamos lá? Vamos começar? Então, para quem não me conhece, né, minha equipe de engenheiros está toda aí, mas tem pessoal que não é da nossa área. Então, eu sou a Larissa, eu estou à frente da coordenação de engenharia e arquitetura hoje na reitoria. Eu conto com um time comigo, totalizando 6 pessoas, 3 engenheiros civis, um arquiteta, um engenheiro eletricista e um engenheiro de segurança de trabalho. Além de ter meus braços em cada canto aí, Fernandinha, Márcio, Bizão, o Leandro, com apoio da Kátia, e temos também o Antônio Bizão. Logo, logo está se juntando a gente aí, tá? Então, a ideia de hoje, a questão desses fóruns, foi baseada em quais são as dificuldades que nós, enquanto engenheiros, enquanto fiscais de contrato e fiscais técnicos, nós estamos tendo durante a execução de uma obra ou serviço de engenharia. Todo mundo sabe que não é fácil fiscalizar. E na hora que chega uma portaria nomeando a gente como fiscal, aí a gente coça a cabeça e fala, e agora? Né? Então, a ideia desse fórum é desmistificar isso aí, né? É complicado? Mas não é tanto. E contando com o apoio um do outro, com o apoio dos diretores, tudo, a gente consegue vencer essa etapa. Não sou total conhecedora do conteúdo, mas eu sou curiosa. E minha equipe também é curiosa. Minha equipe discute muito comigo. Então, a gente tem discussões saudáveis para a gente tentar entender um pouco dessa parte de legislação, né? Mesmo sendo técnico, a gente tem que conhecer. E, então, é nesse sentido que esse fórum foi programado. O material que eu vou disponibilizar para vocês não é meu, ele é do Jorge.
Esse Jorge, a gente vai estar vendo ele, não me recordo o sobrenome dele, mas tem na apresentação. Ele é presidente do IBRAOP, então a gente está bem assessorado com a apresentação que ele montou. A apresentação dele tem, depois eu vou disponibilizar para vocês, 570 slides. Obviamente, nós não vamos trabalhar com 570. Quem me conhece sabe que eu tento resumir, que eu sou sucinta, sou até um pouco rápido no falar. O pessoal fica assim, não, vai devagar, porque eu estou me perdendo, tá? Então, eu vou começar a apresentação. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, pode abrir o microfone, no momento pode falar, tá? Lembrando vocês, igual o professor Minel falou, tem a questão de que esse fórum está sendo gravado, então vamos ter muita prudência na hora que a gente for colocar as palavras, tá? Então, nesse sentido, eu peço cuidado a vocês. Então, eu vou dar início à apresentação, qualquer dúvida, vou tentar não me estender, e vocês vão ver que muitas dessas coisas que eu vou passar para vocês, vocês já são conhecedores de causa, sabem melhor até que eu, porque como eu estou à frente da coordenação, acaba que eu não fiscalizo tanta obra, né? Mas já fiscalizei obras, e junto com vocês, eu tento sanar todas as dúvidas que surgem ao longo das obras. Foram 10 temas que a gente vai trabalhar ao longo desse ano de 2020 aí, e tudo voltado para obra e serviço de engenharia. Então, nosso público-alvo são os engenheiros, só que foi aberto aos demais, principalmente a parte do setor de contratos e a parte de licitação, correto? Então, vamos começar nosso serviço. Qualquer dúvida, gente, por favor, pode chamar no chat, pode abrir o microfone. Vai ser mais uma rodada mesmo, um bate-papo, beleza? Vamos lá, pessoal. Vou começar a apresentar agora. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Compartilhar. Tá todo mundo vendo a apresentação, pessoal? Alguém dá um confirma aí para mim, por gentileza? Olhando aqui, voltando. Larissa. Oi. Só antes de você começar a sua apresentação, eu queria te agradecer por todo o apoio que você está dando para a gente dos campos, com relação à montagem de TED, à dúvida. Assim, se não fosse seu apoio esses dias, estaria muito complicado. Imagina, Fernandinha. Você sabe que é minha irmã. Muito obrigado mesmo, de coração. Que isso, imagina. Fernandinha, tá aparecendo aí a apresentação? Tá aparecendo. Tá. Então, pessoal, vamos lá, né? Então, esse primeiro fórum nosso é referente à padronização no processo de fiscalização de obras e serviços de engenharia. Nesse âmbito, nós já temos a questão da Portaria Normativa 07 de 2019. Ela é recente, nós conseguimos finalizar ela, salvo engano, foi em agosto do ano passado, e ela foi publicada no site do IF, salvo engano, em dezembro. Então, mudou, porque antes estava muito relacionado a serviço comum, era uma única legislação, uma única normativa, e para a gente ter ideia, por exemplo, um gargalo que a gente sempre teve com relação à questão de passar aditivo de prazo com 90 dias de antecedência. Então, a gente sabe que isso aí, para a obra, é inviável, né? Então, o objetivo desse fórum nosso é padronizar o processo de fiscalização, desmistificar, tirar aquele receio que a gente tem de que fiscalização é problemática na certa, não é. Desde que a gente tenha conhecimento, desde que a gente tenha suporte da nossa chefia imediata, isso aí a gente consegue resolver sem problema nenhum. E desenvolver as competências, que todos nós já temos, somos conhecedores de causa, né? Mas se porventura tiver algum caso novo, alguma dificuldade, então a gente vai trabalhar nesse sentido aí. Dessa parte aí, quanto que uma fiscalização ela é eficaz? Aos olhos da administração e aos olhos muito da nossa chefia, a fiscalização ela vai ser eficaz quando a obra terminar no prazo em que está programado no cronograma físico-financeiro e se ela não tiver aditivo nenhum. Se ela tiver aditivo zero no custo previsto, a gente considera que uma obra é eficaz. Na prática, a gente sabe que a gente não consegue isso aí. Infelizmente, é muito difícil, mas vamos deixar que também não é impossível.
E essa questão da fiscalização, ela é um poder-dever indeclinável em função da Lei de Licitações e Contratos, da 866. A administração, ela tem que nomear alguém para acompanhar essa obra, para ser o fiscal. Mas nada impede que, durante essa fiscalização, a gente possa solicitar a contratação de terceiros, de uma consultoria para acompanhar. Se for uma obra muito complexa, que nossa equipe não tenha know-how para isso, é aconselhável a gente pedir para a administração um suporte. Então, pode ser terceirizado essa fiscalização. A lei permite isso aí. A outra questão é, eu posso me recusar a ser fiscal, fiscal de contrato, fiscal de obra? A 812, ela fala que é dever do servidor cumprir as ordens da chefia imediata, né? Exceto quando elas forem ilegais. Então, a gente não pode se recusar. Entretanto, a gente pode alertar a chefia imediata que nós não somos a melhor pessoa, para estar acompanhando esse serviço, essa obra. E a gente pode, nesse sentido, pedir ajuda, ou até mesmo elencar que a gente está com uma demanda de serviço tão grande que a gente não vai poder acompanhar com o zelo que essa obra ou que esse serviço deveria ter, tá? E outra coisa, a falta de conhecimento técnico na área, vamos supor, eu, Larissa, fui nomeada para fiscalizar uma obra de subestação. Eu não tenho conhecimento técnico na parte da elétrica. Eu posso ser nomeada como fiscal de contrato. A gente vai verificar que tem uma diferença de fiscal de contrato e fiscal técnico. Só que eu não posso me recusar falando que eu não conheço de subestação. O que eu posso passar para a minha chefia imediata é que, nesse caso, eu não seria a melhor pessoa. Deveria ser, por exemplo, um engenheiro eletricista. Então, da nossa Portaria Normativa 07/2019, a fiscalização. A figura do fiscal, nós temos o fiscal de contratos, esse é obrigatório a ter, e temos o fiscal de obra, e esse é o fiscal técnico. Nesse sentido, é facultada a nomeação dele. Por que é facultada a nomeação? Vamos supor, em Paracatu, nós temos lá o Leandro, ele é engenheiro civil. Se eu tenho uma obra elétrica, eu não posso nomear o Leandro como sendo um fiscal técnico, mas eu posso nomear ele como fiscal de contrato. Por que eu não posso nomear ele como fiscal de obra técnico? Porque ele não tem atribuição frente ao CREA, frente ao CONFEA, para tratar dessa parte elétrica de alta tensão. Então, nesse caso, é facultada a nomeação do fiscal técnico e ele se configura como fiscal de contrato, tá? Essa questão da portaria 07/2019 foi um ganho muito grande para a área de engenharia aí. E eu agradeço muito ao Gilberto, que compartilhou dessa elaboração dessa norma, e foi uma briga muito grande que nós tivemos. Porque da parte técnica tinha o Gilberto e eu, então a gente era quase voto vencido, mas a gente solicitou tanto que saiu essa questão da divisão do fiscal de contrato e do fiscal de obra. O fiscal de obra, ele é aquele cara que ele vai estar lá no canteiro de obra, ele não vai ficar tão preso à questão da documentação do contrato em si. Então, se eu tenho um campus em que é possível nomear as duas figuras, contrato e técnico, a orientação que eu dou é que seja nomeado um fiscal de contrato e o fiscal técnico, correto? Vamos dar sequência aí. As três grandes questões que nós temos: qual a importância da fiscalização, as funções da fiscalização e a responsabilidade. Então, é isso que a gente vai estar vendo ao longo desse fórum nosso. Então, primeiramente, o que é fiscalização? Atividade que envolve o controle e a inspeção sistemática da obra ou serviço de engenharia. Com qual finalidade? Entregar a obra no prazo e com a qualidade em que a gente se deseja. E sem custo adicional, ou seja, de preferência zero de aditivo. Muitas das vezes eu brinco que o fiscal ele tem que ser como se ele estivesse fiscalizando a obra da casa dele, porque ele quer que a obra da casa dele saia no tempo estimado e com qualidade e com a questão do custo em que o contrato foi previsto. Então, a gente tem que começar a fiscalizar como se a gente estivesse fiscalizando um serviço nosso, um serviço da nossa casa, tá? Nesse sentido, o fiscal, ele tem que conhecer toda a questão da documentação, o que o edital traz, né? O fiscal da administração, ele é o preposto da administração, da contratante.
porque a gente vai verificar que tem um preposto da contratada também ao longo disso aí. Então, a gente tem que ter todo o conhecimento da documentação que o edital fala, dos projetos em si, da planilha e toda a documentação que se faz necessária. A Lei 866, né, que é o que nos rege, e fala que a administração ela tem que representar alguém que tem que ser designado. Como é que é feita essa designação? Essa designação ela é feita hoje por nomeação. Sai uma portaria nomeando a equipe de fiscalização. Tem a questão de que o representante da administração, o fiscal, né, ele vai anotar tudo em registro próprio, a gente vai estar vendo os anexos da portaria 07/2019, e o que é importante é o seguinte, as decisões e providências que ultrapassarem o limite desse fiscal, isso tem que ser informado à sua chefia imediata, urgentemente, né, para necessidade de adoção das medidas convenientes. A gente tem um problema, foge da nossa alçada, então a gente tem que solicitar apoio à chefia imediata para a gente verificar o que pode ser feito. Qual que é a atuação do fiscal? Ele vai desde o início, o pontapé inicial que a gente vai ver, que vai ser a reunião com a empresa contratada, né, até o recebimento final da obra. E, diante desse caminho, ele também tem que se atentar para os motivos do contrato, de penalidade, motivos de rescisão contratual, toda a fiscalização em si. Aqui eu não estou separando o fiscal de obra, que é o técnico, né, com o fiscal de contrato. Eu fiz um mesclado para a gente ir trabalhando. Essa separação do que é a atribuição do fiscal de obra e do que é do fiscal de contrato, isso aí está bem descrito na portaria 07/2019. Aqui eu deixei bem aberto, né? Não teve a distinção. Diante dessa questão aí, a gente tem o CONFEA. O CONFEA é o que vai regir a questão da fiscalização técnica. Uma brincadeira que eu sempre faço com o Gilberto. Gilberto, nós somos servidores públicos ou nós somos engenheiros? Quem que a gente tem que atender? Porque muitas das vezes a legislação da administração pública diverge da legislação do CONFEA. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura muito bom para tentar casar essas duas resoluções aí. Eu acho, no meu entendimento, que antes eu sou, no meu caso, engenheira civil, porque para eu entrar para a administração pública, eu tive que ter o diploma em engenharia. Então, eu tenho que me ater à legislação do CONFEA e a legislação também do servidor público, né? Então, nesse sentido, o CONFEA ele fala que a fiscalização envolve a inspeção e o controle técnico, observem a palavra técnico, né? Sistemático de obra ou serviço, com finalidade de examinar ou verificar se a execução obedece ao projeto e as especificações e prazos estabelecidos. Mais uma vez, nós estamos falando de cronograma físico e financeiro. E eu quis colocar essa questão dessa notinha de rodapé que vocês estão vendo aí, é a questão da fiscalização. O técnico, seja ele engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, ele está relacionado ao CONFEA. E a gente pode responder tanto civil quanto criminalmente nisso aí. E a fiscalização é muito importante. A questão do exemplo que nós tivemos lá no viaduto em Belo Horizonte, houve falha de fiscalização. Pelo jeito, não foi só de fiscalização, falha de projeto também, ausência de projeto. Então, o fiscal, na sua figura, ele já deveria ter observado que não havia projeto de determinadas estruturas e deveria ter paralisado a obra imediatamente, para não deixar chegar a situação que chegou, né? Então, isso aí só foi para alertar vocês, não foi para passar medo em ninguém, não. Então, fiscalização, ela é exercida pelo contratante, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, tanto técnica quanto administrativa. Daí vem o que significa um engenheiro preposto da contratada. O preposto nada mais é do que o representante que a contratada coloca para acompanhar a obra ou serviço de engenharia. Esse preposto não necessariamente tem que ser o responsável técnico pela obra ou pelo serviço, ele pode ser outro, tá? Desde que ele tenha conhecimento de causa para poder fazer a leitura e a interpretação dos projetos. E essa figura do preposto é a figura que o fiscal tem contato. Então, o fiscal ele não pode chegar
e delegar alguma coisa ao servente, ao pedreiro. Ele tem que delegar ao preposto para que o preposto converse com a equipe da contratada, tá? Então, nós não podemos dar ordem, deixar isso bem claro. Então, o assunto nosso é com o preposto da contratada. Esse preposto, ele vai ser o encarregado, recebe as instruções do fiscal, né? E, além disso, o responsável técnico, aquele que durante a licitação tem aquele anexo que eu estou indicando fulano para ser o responsável técnico, ele pode ser também o preposto, nada impede, tá? O preposto, em momento algum, ele poderá alegar falta de autoridade sobre a equipe dele. Então, isso é zero. Então, a gente não pode, na figura de fiscal, acatar essa situação. Você fala com o preposto, você fala, não, eu tenho que conversar com a minha chefia primeiro para tomar essa decisão aqui no canteiro. Não, isso não acontece. Então, ele tem que acatar as ordens nossas e também repassar o que é nossa solicitação. Posturas e procedimentos gerenciais do fiscal. Primeira coisa, a documentação. O fiscal, seja ele de contrato ou seja um fiscal técnico, ele tem que ter conhecimento do que se trata o edital, do projeto, do memorial e demais documentações. Verificar se está faltando algum projeto ou não. Ter conhecimento do cronograma, das etapas de custo. Ele tem que ter conhecimento da programação de materiais, da mão de obra e equipamentos, para que futuramente a obra não atrase e ele não saiba por que a obra está sendo atrasada, né? Porque a gente vai ver a questão dos aditivos de prazo de execução. Então, se a empresa ela atrasa na entrega de um material, ou na mão de obra, ou de equipamento, e isso é de responsabilidade dela, a figura do fiscal não pode permitir aditivo de prazo por conta disso, se houve uma falha da empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Tá? A postura gerencial dele, ele tem que saber liderar, coordenar, orientar os procedimentos operacionais. E tem que fazer o que eu julgo que é de suma importância, é reunião de partida da obra. Isso aí eu já vi acontecer lá na reitoria, o Gilberto faz muito isso aí. Vai ter uma obra, ele foi nomeado, então a primeira coisa que ele faz é uma reunião com a empresa. E eu gosto da postura do Gilberto, não puxando o saco dele. Mas nisso aí, nessa reunião, o que a gente já solicita? A lista de funcionários que vai estar trabalhando, evidencia que todos esses funcionários têm que estar de uniformes, de crachá, utilizar toda a questão de EPI, que para início da obra ou do serviço nós temos que ter a placa de obra, alvará. Não aconselho ninguém a começar uma obra sem ter essa documentação de placa de alvará. A questão do diário de obra, que a gente vai ver mais para frente, o diário de obra ou livro de ordem. A reunião de programação semanal. O fiscal, seja ele de contrato ou fiscal técnico, ele tem que ter uma programação semanal do que está acontecendo nesse contrato, né? A questão da medição e boletim de medição, ele tem que acompanhar a entrega provisória e a entrega definitiva, dentre outros. Ele tem que ter também um controle técnico com os limites de tolerância, tanto na questão de prazo quanto na questão financeira e de materiais, tá? E as funções do fiscal: receber a designação para fiscalização da obra, que é a portaria, recolher a ART ou RRT, no caso de arquiteto. E nessa questão de recolher a ART para fiscalização, essa ART tem que ser recolhida tanto do fiscal quanto do suplente. Aí a gente tem um problema. Quando que o suplente ele vai recolher essa ART? Porque eu sou nomeada como fiscal. A Lucimar é minha suplente, por exemplo. Eu entro de férias. A Lucimar começa a acompanhar a minha obra, né? Então, nesse momento, ela já tem que emitir a ART de fiscalização dela como suplente. Nós fizemos uma consulta ao CREA, o CREA falou o seguinte: olha, a Larissa entrou de férias, o exemplo nosso aí. Então, a Larissa tem que dar baixa na ART dela, a Lucimar abre a ART. A Larissa retomou de férias, a Lucimar dá baixa na ART dela e a Larissa recolhe outra. Isso aí, para a administração, vai gerar um custo muito alto. Então, a gente ainda está pensando em como que vai ser feito isso. Uma orientação que eu fiz, né, que eu passei, isso não sei se é legal, né? Mas quando a gente for emitir a ART,
logo no início da obra, a gente já pode emitir tanto do fiscal quanto do suplente e tentar colocar uma observação lá embaixo, na questão do suplente. A RT de fiscalização de suplente quando da ausência do fiscal nomeado, né? Então, acho que é uma observação que a gente pode adotar. Não sei como é que tem sido feito isso nos campos, mas a orientação que eu dou é essa. Com relação à questão de documentação, se você é fiscal, você foi nomeado fiscal, então a primeira coisa que você vai fazer é correr atrás da documentação da obra. Os projetos, edital, entender do cronograma físico-financeiro, tudo isso aí. Tá? A questão do alvará, só liberar a obra quando a gente tiver o alvará, e daí vai. Qual que é a função ainda do fiscal? Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias no canteiro de obra e promover reuniões periódicas no canteiro, para verificar como é que está a questão do andamento do serviço e se tem alguma providência necessária ao cumprimento do contrato. Se a empresa, a contratada, ela tiver alguma dúvida, é função do fiscal também solucionar essas dúvidas pertinentes à prioridade e sequência de serviços, tá? Lembrando que se existe um cronograma físico-financeiro, esse cronograma, ele tem que ser seguido, tá? É seguido à risca? Não, não tem a necessidade desse cronograma ser seguido à risca. Entretanto, se eu for modificar esse cronograma, isso tem que passar por um aditivo contratual para alteração do cronograma. Foi até bom lembrar isso, porque a Procuradoria ela tem sido muito criteriosa com relação a essa questão de alteração de cronograma, seja para aditivo de prazo ou para alteração de parcela. A gente vai ver mais para frente que a gente tem a necessidade de emitir uma RT nesse sentido, quando a gente for alterar o cronograma. Então, eu peço para que vocês tentem ser mais fiel possível ao cronograma, tá? E certificar da existência do diário de obra e visá-lo periodicamente. É até engraçado. Já aconteceu comigo, já fiz isso aí, conheço diversas pessoas que fazem, né? Pega o diário de obra e só vai assinar ele quando dá medição. Espera um mês passar e vai assinar. Por que isso? Porque a contratada ela não tem feito o preenchimento diário, né? Mas eu aconselho que isso não seja feito, que seja feito diariamente ou pelo menos assinado semanalmente, para acompanhar, para que você possa ter certeza. Vamos supor que a empresa colocou lá que de segunda a quinta-feira choveu, foi uma chuva que estava fora do previsto. Você não vai lembrar essas datas. Então, eu aconselho que no máximo uma semana você consiga estar assinando esse diário de obra de vocês aí, tá? A questão ainda das funções do fiscal. Tomar conhecimento da designação do preposto da contratada, né? Acompanhar todas as etapas, elaborar os relatórios de laudos e medições, que são mensais, seguindo o cronograma físico. Avaliar as medições e passar para a questão do ateste, né? Você atestou e passa isso para pagamento. O fiscal ainda ele tem que opinar sobre aditamentos contratuais, com parecer e justificativa técnica. Então, se é necessário alterar, aparecer um serviço referente à melhoria técnica. Então, o fiscal, nesse caso, se for um fiscal técnico, ele tem que passar o seu parecer técnico. E daí manda para a nossa coordenação. Pode acontecer de quem está à frente da coordenação não ter a mesma aceitação, não concordar com os pontos que foram colocados. Nesse caso aí, na figura que eu estou hoje como coordenadora, o que eu faço? A Larissa, né? Tanto eu quanto o Gilberto, que é meu suplente. A gente entra em contato com a pessoa que fez a justificativa técnica e tenta entender, até chegar em comum acordo. Não chegando em comum acordo, cabe à figura do diretor ou do reitor, no caso da reitoria, a decisão do que vai ser feito. Além disso aí, as funções do fiscal, registrar no diário de obra, o livro de ordem, todas as ocorrências que possam ensejar o atraso e demandar futuros aditivos de prorrogação de contrato. Já chegou para a gente na coordenação muitos aditivos de prazo sem nexo nenhum, que a gente verifica assim, olha, não tem como passar. Aí o fiscal sempre coloca essa frase, pelo bem da administração é necessária a prorrogação do contrato. Só que a gente tem que ter muita cautela com essa questão da prorrogação do contrato.
porque a empresa, passado o aniversário do contrato, passado o ano, ela pode pedir reajuste desse contrato. Então, de quem que é a causa? Se a causadora é a contratada, ela não tem direito a esse reajuste. Então, tudo isso aí tem que ficar muito bem documentado, tá? Ainda é função do fiscal verificar a questão da segurança dos trabalhadores. Nesse sentido, eu aconselho a fiscalização, se ela tiver aí no campus de vocês, um engenheiro de segurança do trabalho ou um técnico de segurança de trabalho, que vocês possam solicitar o apoio desses servidores. Mas eu não falo a solicitar verbalmente, eu falo para vocês registrarem que vocês estão solicitando suporte da figura desse segurança do trabalho para acompanhar toda essa questão. Porque isso é muito importante, principalmente se o Ministério do Trabalho chegar numa obra nossa e verificar que as condições não estão adequadas, porque aí a gente vai responder, o Instituto, no caso, o IFTM, como solidário, tá? Então, tomem muito cuidado com essa questão de segurança do trabalho. A questão de determinar a paralisação. Quem que determina a paralisação? Você, enquanto fiscal, você avaliou que tem algum problema, que é necessário a paralisação, então você vai colocar no diário de obra ou no livro de ordem que tem alguma situação que está situação grave ou de iminente risco à vida dos trabalhadores. Então, você vai colocar que a obra vai ser paralisada em função disso, por exemplo. E o seu ordenador de despesa, ou a mesma pessoa que emitiu a ordem de serviço, a ordem de início da obra, ela tem que ser informada para que ela faça também uma ordem de paralisação dessa obra. Então, tem toda essa questão. Você colocou que determinou que vai colocar, aqui vai paralisar a obra no seu livro de ordem, você tem que informar ao seu fiscal de contrato ou sua chefia imediata para que seja providenciada essa ordem de paralisação. Isso aí é até uma orientação nova, a Procuradoria começou a adotar esse ano, só que eu fui pesquisar, já existiam alguns acórdãos que falavam que quem determina a paralisação é a mesma pessoa que assinou a ordem de início da obra ou do serviço de engenharia. Então, tomem muito cuidado com relação a isso aí. O fiscal ainda, tomar as medidas e providências necessárias para a regularização desse fato que ocasionou a paralisação da obra, e só liberar a continuidade da obra quando essa questão desse risco, desse problema tiver sido sanado. A questão de situação grave e iminente, a mesma questão, tá? E se tiver alguma coisa que é muito séria, aí eu já aconselho ao fiscal que ele faça um registro de ocorrência e que, se necessário for, após a paralisação da obra também, que seja feita uma denúncia ao Ministério do Trabalho sobre essas condições, tá? Então, é o conselho que eu dou com relação à questão de segurança do trabalho aí. Função do fiscal, vocês estão vendo que são muitas funções, né? Então, acompanhar as inspeções e vistorias realizadas pela área de segurança, aí foi o que eu falei, solicita o acompanhamento do técnico de segurança do trabalho ou do engenheiro de segurança do trabalho, tá? A medicina do trabalho que atende a sua unidade, não é o nosso caso, ou do próprio Ministério do Trabalho, sindicato, o que for. O fiscal ele tem que sempre acompanhar qualquer vistoria que for realizada no serviço ou na obra, o fiscal tem que acompanhar para ele tomar conhecimento disso aí. Outra questão fundamental é a questão da subcontratação. O fiscal responde por isso aí. Primeira coisa que o fiscal tem que verificar é se no edital está prevista a subcontratação. Se está prevista a subcontratação, qual é o limite dessa subcontratação e qual é o serviço que foi permitido a subcontratação. Por que a gente tem que ter muito cuidado com isso aí? Porque se futuramente a empresa não pagar, a empresa contratada não pagar algum profissional que foi subcontratado, nós vamos responder como solidários. Então, infelizmente, a gente tem que acompanhar toda essa questão de subcontratação. E para subcontratação, toda a documentação que a gente exige da empresa contratada também tem que ser apresentada para as empresas que foram subcontratadas, principalmente no que tange a parte de documentação trabalhista. Tá? Na questão dos aditivos, se eu vou fazer um aditivo, eu tenho que lembrar do decreto 7983, que é 10%, ou da própria lei 866, 25% ou 50% no caso de reforma, né?
Então, a gente tem que verificar se esses limites legais estão sendo obedecidos. Uma discussão que a gente já teve lá na coordenação também é se é responsabilidade do fiscal essa questão de acompanhar os limites. Porque o fiscal, ele fala, olha, eu preciso do aditivo por conta disso, disso, disso. Ah, mas o limite, muitas das vezes a gente já até falou, não é obrigação nossa, e sim da procuradoria. Mas, na realidade, eu fui pesquisar a fundo, e isso é responsabilidade, sim, do fiscal. Verificar se o contrato ele está celebrando aditivo superior ao que está estabelecido na lei. Existem, inclusive, alguns acórdãos que colocaram isso aí, que eu vou estar apresentando para vocês futuramente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá? Exercer o rigoroso controle sobre o cronograma, isso aí já está batido, já falei diversas vezes com vocês. Novamente, né, e a questão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E muitas vezes, vocês querem que eu conheço, até eu mesma, a gente não se atém a isso aí. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos supor que a minha obra ali encheu uma caçamba, misturou gesso com isopor, com madeira. A gente sabe que isso não é permitido. E o descarte disso aí não vai ser nos pontos de coleta ou no lugar adequado. Se a gente permite que isso aí saia da nossa obra, de dentro da administração, de dentro do IFTM, está indo para um ponto de descarte irregular, nós vamos responder solidariamente também. Então, o que eu aconselho a vocês é o seguinte, tem a caçamba vai sair, ele tem um documento que preenche para onde está sendo destinado. Então, a gente tem que verificar se isso aí está sendo destinado para o lugar correto. Tomar muito cuidado com isso aí também. Manter o controle dos custos, né? E verificar também a questão de acessibilidade. Se o seu projeto foi aprovado com acessibilidade, você tem que acompanhar para verificar se realmente essa questão de acessibilidade está sendo cumprida. Principalmente quando a gente fala a questão de rampa. Tá? Então, a gente tem que verificar, quando da execução, se as inclinações das rampas estão conforme a acessibilidade. Ou seja, se o serviço foi executado conforme o projeto que foi aprovado e o projeto que foi licitado. Não é o nosso caso, a questão dos estudos de impactos de vizinhança, mas se tiver algum projeto que, por exemplo, eu vou utilizar para a Fundação Batistaca, né, que ele pode trepidar, eu tenho que ter conhecimento do impacto que isso vai ocasionar nos prédios vizinhos. Isso aí não acontece em obras nossas. E também da questão das condicionantes ambientais. Eu deixei aqui porque é uma função do fiscal, mas raramente isso acontece para a gente. Talvez até a condicionante ambiental aconteça, mas impacto de vizinhança não. Comunicar ao superior imediato, ocorrência de circunstâncias que sujeitam a contratar das multas contratuais, e sempre que você já verificar que tem uma situação que não está de acordo com o previsto, que seja feito o registro de ocorrência. Porque o registro de ocorrência é o que vai te dar embasamento para que futuramente você possa penalizar a sua empresa. Tá? É função do fiscal também verificar a correção dos cálculos de reajustes. O que é o reajuste? O contrato fez aniversário, isso aí já está até na minuta da AGU que a gente tem utilizado, então ele tem que ter um reajuste. Salvo engano, na portaria 07 nossa de 2019, a gente colocou que esse reajuste ele vai ser feito, no caso de serviços de engenharia e obras, pelo INCC. Porque até então, os nossos editais, a nossa normativa não tinha como é que era feito esse reajuste. A gente fazia até meio que baseado pelo SNAP. A gente pegava a planilha anterior, né, ela que foi licitada, e começava a atualizar item por item de acordo com o SNAP. Isso dá um trabalho gigantesco. Só quem já passou por isso aí sabe. Então, a gente promoveu essa questão do INCC. Não só do reajuste, como do reequilíbrio financeiro. Vamos supor que apareceu alguma coisa nova na sua obra, que não está fora do que foi contratado, né? Um fato superveniente, que é necessário um reequilíbrio financeiro, então o fiscal ele tem que atuar aí também para avaliar esses custos. Comunicar ao superior imediato, qualquer motivo que motiva a rescisão contratual, elaborar os registros de comunicações e fazer a liquidação das parcelas, que nada mais é do que são as medições, tá? Não dar possibilidade de pagamentos antecipados. Então, isso aí, jamais. Você vai fazer a medição conforme está no seu cronograma. Até coloquei aqui, deixei o texto igual do curso desse professor Pedro,
desse professor Pedro, porque é possível fazer o pagamento antecipado em situações excepcionais, desde que haja garantia. Exemplo, equipamentos de grande porte, fabricado em etapas, por exemplo, estrutura pré-moldadas, que não é o nosso caso. Então, a orientação que eu, Larissa, dou para vocês é que não se faça nenhum pagamento antecipado, correto? Solicitar e acompanhar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade do serviço. Um exemplo que eu dou aí da minha área é a rastreabilidade do concreto. Chegou o concreto na obra, é dia de concretagem, gente? Se for dia de concretagem, nesse dia vocês têm que parar tudo e acompanhar a obra. Conferir ferragem, conferir por amostragem, não precisa conferir um por um, não, mas que seja feita uma conferência por amostragem. Verifica o concreto, verifica slump, toda essa questão, pede para que seja retirado o corpo de prova, porque se futuramente der algum problema naquela estrutura, isso tudo aí tem que ser documentado. Então, é função do fiscal também acompanhar essa questão e exigir da empresa. Verificar também se a empresa está com o corpo técnico que foi colocado lá quando da licitação. Se o engenheiro nomeado é aquele que está acompanhando a obra. Se não for, isso tem que ser anotado, tá? E se porventura esse engenheiro for substituído, a gente tem que verificar que não só o engenheiro, toda a parte técnica, né, que foi nomeada, se essa pessoa que vai substituir, ela tem os mesmos atestados de capacidade técnica, né, ou superior, ou conhecimento superior ao indicado pela empresa. É a questão. Verificar se os eventuais substitutos possuem experiências equivalentes ou superior ao que foi indicado na licitação. Se os mesmos foram substituídos com anuência da administração, a empresa também não pode chegar e falar assim, estou trocando o meu engenheiro que vai acompanhar a obra, e ponto. Não. A administração, ela tem que aceitar. Então, antes a empresa tem que consultar a administração pública com relação a essa substituição. Verificar, isso aí também tem sido muito batido pela procuradoria, né? Se a empresa mantém durante toda a condição, durante toda a execução do contrato, as condições de qualificação técnica, instalações, equipamentos e pessoal técnico. Está chegando o aditivo de prazo para a procuradoria está passando como ressalva essa questão. Se foi verificado que a contratada mantém a mesma qualificação técnica. Então, a orientação que eu dou, quando for passar um aditivo de prazo para frente, falar que não houve alteração da equipe técnica da empresa, ou seja, continua da mesma forma quando o contrato foi firmado. Verificar a questão de placa de obra obrigatória, tá? Então, antes da execução da obra, antes do início, que essa placa de obra esteja fixada. Tá? Verificar se as alterações do projeto ou as especificações alteram substancialmente o objeto contratado e se houve anuência. Então, vamos supor que a empresa quer modificar. Futuramente, se ela está modificando, futuramente isso vai ter que ser constado no projeto as-built, né? Então, se isso aí, se o fiscal aprovou, e se for ter aditivos, né, a gente tem que verificar a questão se é dentro de melhoria ou se é dentro de falha. E se porventura tem algum concedente, né, está tendo algum convênio, semelhante a, salvo engano, a obra que está tendo em patrocínio, que a prefeitura está sendo o nosso concedente, convênio, verificar se ela autorizou essas alterações de projetos também. Outra coisa, verificar se os materiais aplicados e os serviços estão sendo executados de acordo com o que foi proposto, né? Principalmente a qualidade do material. Quando a empresa ela vai participar da licitação, a gente pede que seja apresentado a marca, né? Então, vamos supor que ela colocou uma tinta souvenir. Aí, você, enquanto fiscal, chegou lá e verificou que ela está usando a Suvimax, nem sei se essa marca existe, né? E que ela é de uma categoria e qualidade bem inferior. Isso é muito difícil até da gente aferir a qualidade da tinta. Mas a gente pode pedir para que seja colocado a souvenir, conforme foi colocado lá, ou que a empresa apresente alguma coisa que fala que a qualidade ela é equivalente ou superior. Tá? Tomar muito cuidado com relação a isso aí. Era isso que eu tinha para passar dessa parte. Os relatórios periódicos, né, são as medições. E verificar, por exemplo, se tiver comissionamento. Então,
porventura foi necessário criar uma comissão para avaliar determinada etapa da obra, ou até mesmo recebimento. Então, é função do fiscal também acompanhar essa realização desse comissionamento. É função do fiscal ainda avisar os documentos integrantes do databook, que nada mais é do que toda a documentação técnica da obra, né? A gente tem que ter isso muito bem registrado. Acompanhar e validar a realização do as-built, isso não é feito, gente. Isso aí é um puxão de orelha que eu tenho que dar em muitos aí. Porque a obra modifica, não se modifica o as-built, então a gente fica com um projeto que não é o correto. Vamos supor no caso de uma tubulação, eu modifiquei o traçado da tubulação. Futuramente passaram-se 10 anos, precisa ser feita uma reforma. Se o as-built não estiver muito bem elaborado, a gente vai ter uma dor de cabeça muito grande. Então, eu peço que sempre que no final da obra, o as-built seja atualizado, se for necessário, porque se a obra seguiu rigorosamente o que está no projeto, não tem a necessidade. A gente só faz um documento falando que o as-built é o mesmo projeto licitado e que não houve alteração. É o fiscal ainda que vai emitir os termos de recebimento da obra, seja o recebimento provisório ou seja o recebimento definitivo, e é função do fiscal também elaborar os registros fotográficos, tá? E lançar a obra no CIMEC. Função do fiscal, realizar inventários detalhados evidenciando o estágio das obras. Isso é muito importante, principalmente quando vai fazer a substituição, porque se está entrando um substituto, um suplente do contrato aí na fiscalização, ele tem que ter conhecimento de tudo que já aconteceu nessa obra aí. Então, ele tem que fazer um inventário. É função do fiscal ainda também propor a inclusão da obra no programa de manutenção. Nunca vi ninguém fazendo isso aqui no âmbito nosso do IFTM. Nós entregamos a obra e deixamos ela a critério da prefeitura, da coordenação de atividades administrativas. Mas o que eu vou orientar até a vocês e a minha equipe? Que quando do recebimento da obra, que a gente faça um documento para a prefeitura do campus aí, falando que de X em X anos tem que ter a manutenção dessa obra aí. Auxiliar no arquivamento dos documentos, e se quando for ter a APO, né, avaliação pós-ocupação, que o fiscal também acompanhe. A avaliação pós-ocupação não é feita no âmbito do IFTM, e não é obrigatória. Tá? Deixar bem claro que qualquer auxílio prestado para o fiscal, junto à contratada, não poderá futuramente ser invocada para eximir a contratada da sua responsabilidade. A responsabilidade técnica pela execução da obra é da contratada. Então, isso aí pode até falar, não, mas o fiscal autorizou, mas não deveria a contratada ter executado algo que talvez fosse incorreto. Então, a responsabilidade é dela, é da contratada. O fiscal ainda, se é um projeto muito complexo, ele pode solicitar a presença do autor do projeto para acompanhar alguma etapa, dirimir alguma dúvida durante a execução da obra. Então, é necessário que a gente faça a solicitação da presença dos autores dos projetos, para não trazer para si a responsabilidade na decisão de alguma etapa, de alguma discussão. Então, aconselho vocês fazerem isso aí. Vamos lá, a fiscalização ainda, ela pode solicitar, vamos supor que tem um funcionário X dando trabalho. Ela não pode pedir para que o funcionário saia diretamente a ele, mas ela pode solicitar ao preposto que aquele funcionário se retire do canteiro de obra em função da problemática que ele está causando. Então, a gente pode solicitar, só que isso aí tem que ser muito bem justificado, tá? A função do fiscal ainda, exigir os relatórios diários de execução de serviços e obras, que é o diário de obra ou livro de ordem que a gente vai estar vendo pela frente. A gente tem que deixar bem claro qual serviço que está em andamento, qual que é o efetivo pessoal que está ali, porque futuramente, quando a gente for fazer a medição, a gente tem que verificar se a equipe que estava lá, se a equipe pessoal é a mesma que ele está entregando GFIP, CFIP, tudo isso aí. E também anotar as condições climáticas, para evitar a questão de aditivos de prazos desnecessários. Então, tudo isso aí é função do fiscal. Lembrar que o fiscal ele tem que fazer reuniões periódicas e que todas essas reuniões periódicas, elas têm que ser documentadas por atas, tá?
Ah, eu faço numa folha do diário de obra. Já fiz isso também, mas o correto é que seja documentado por ata e que essa ata vá para dentro do processo, tá? Então, é o que eu aconselho a vocês. Lembrar o seguinte, o fiscal fez a medição, aí ele passa para frente, quem atesta final e libera o pagamento é o ordenador de despesas. O ordenador de despesas, se for uma coisa que é difícil dele verificar, por exemplo, vamos pensar na fundação, a estaca era de 30, você liberou a estaca de 20 e pagou por 30, o ordenador de despesa, ele não vai responder por isso aí futuramente. Ele vai ter uma dorzinha de cabeça, mas na hora que chegar e verificar que foi essa problemática, não é de responsabilidade dele, e sim de responsabilidade da fiscalização. Então, tomar muito cuidado com relação a isso aí, do que vocês estão realmente atestando, tá? A negligência do fiscal da administração na fiscalização de obra ou acompanhamento de contratos atrai para si a responsabilidade por eventuais danos que poderiam ser evitados. Isso aí é um acórdão do TCU. Então, a gente verifica o quão grande é a responsabilidade do fiscal, tanto frente ao Ministério Público, né, e frente também ao CREA, ao CONFEA, quando a gente se tratar de um fiscal técnico. Aí eu coloquei a questão... mais um acórdão para a gente, né? Atestação de execução sem cobertura contratual, responsabilidade pessoal pelo dano ao erário. O que é isso? O fiscal liberou aditivo acima dos 25% ou acima dos 50% em função de reforma. Se ele liberou, a responsabilidade dele, porque diz esse acórdão, a responsabilidade é do fiscal. Então, tomar muito cuidado com relação a isso aí. O fiscal ele tem que ter o dever de conhecer todos os limites e regras para alteração do contrato. Ah, mas a procuradoria liberou. Errou também, mas o fiscal também está errado, aos olhos desse acórdão aí, tá? Então, vamos tentar evitar essa problemática. Como é que é feita a designação formal do fiscal? A designação a gente sabe que é uma portaria. Quem emite essa portaria? O diretor do campus ou, na reitoria, o reitor. Se, porventura, o campus precisou, por exemplo, da figura do Gilberto ou da figura do Matheus, de algum servidor que está lotado na reitoria, nesse caso, a portaria tem que ser assinada pela reitoria, pela reitora, desculpa, mesmo que a obra vá acontecer em um outro campus, tá? Então, envolver o servidor que está lotado na reitoria, a portaria tem que ser pelo reitor ou pela reitora. A questão da ART ainda, a designação formal. Então, se você foi nomeado e você é técnico, nomeado como fiscal técnico, a gente tem que emitir a ART ou a RRT. No caso da arquiteta aí, da Tatiana, por exemplo, ela deve emitir uma RRT, tá? Substituições de fiscais. A gente já deixou bem claro que se eu, Larissa, estou como fiscal, estou saindo de férias ou para algum afastamento, eu tenho que fazer um inventário de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já fiscalizei, de tudo que já foi pago, todos os serviços que foram feitos por mim. Feito isso, eu passo a incumbência para o suplente. Então, tem que ter esse inventário, correto? Sempre emitir ordem de serviço. E, nesse sentido, também, a ordem de serviço e sempre emitir também a ordem de paralisação e retomada de serviços. Tem que deixar bem claro isso aí. Emitida a ordem de serviço tem que ser encaminhada para a contratada, para ela ter ciência de quando que os serviços estão sendo iniciados, tá? Porque a ordem de serviço é o que caracteriza a autorização para o início e é por onde é feita a contagem do prazo contratual. Daí, a gente vem a modificação que teve pelo CONFEA. Não é mais diário de obra, é livro de ordem, tá? A resolução 1024 de 2009, ela havia sido revogada pela de 2016. Em 2017, revogou de 2016 e se fez valer de novo a 1024, em que instrui agora para a gente o nome correto de livro de ordem. Que não tem, na verdade, muita diferença do diário de obra, não. Mas vamos verificar aqui que vem a ser esse livro de ordem aí. Tá. Na realidade, o livro de ordem vai ter as anotações das ocorrências, determinação para paralisação da obra, tudo isso aí, a quantidade de pessoas que eu tenho na obra,
a quantidade de equipamentos, toda essa questão tem que estar no seu diário de obra ou no livro de ordem. E lembrar que ele tem que ser assinado diariamente, ou se porventura, pelo menos semanalmente, para evitar a questão de lapso temporal, da gente ter uma falha, de não lembrar de determinada situação. Então, aconselho que pelo menos semanal isso aí seja feito. Tá? A gente tem que anotar também, que eu até destaquei para vocês aí, a questão da subcontratação. Naquele dia eu tive fulano de tal, que é da empresa subcontratada. Eu tenho que confrontar o efetivo de pessoal com as guias de GFIP, CFIP, o FGTS. Eu não posso aceitar que o fulano, o João, esteja lá e depois ele não esteja na minha folha de pagamento. Então, isso aí tem que ficar muito bem claro, tá? A questão da climática e acidente de trabalho também tem que ser registrado no livro de ordem. Como que ele é feito, né? Ele é páginas numeradas sequencialmente de acordo com as etapas da obra. E ele tem que ficar na obra. De quem que é a responsabilidade de providenciar esse diário de obra ou livro de ordens? É da contratada. E esse livro de ordem, ele é um elemento fundamental de prova. Qualquer coisa que aconteça na obra tem que estar registrado no seu livro de ordem. Então, futuramente, se porventura a empresa for à justiça ou algum funcionário dela, nós temos que ter tudo isso aí relatado no livro de ordem. Tá? É por meio do diário de obra, ou livro de ordem, que o fiscal ou gestor contratual poderá acompanhar todo o andamento da obra. É um diário, né, pessoal? No caso da troca de fiscalização, o suplente ele tem que pegar esse diário de obra ou livro de ordem, fazer a leitura dele para saber ao certo o que já ocorreu nessa obra, tá? Então, tudo quanto é tipo de registro, ele tem que ficar no seu livro de ordem. O livro de ordem, ele já vem como uma obrigação da contratada, isso aí já está dentro dos nossos editais, então não se preocupem com isso aí. A única função do fiscal é obrigar que se faça valer a presença do diário de obra, tá? É isso, vamos lá. O que mais? Enfim, é o registro dos serviços realizados, acidentes, chuvas, paralisações, alterações de projeto, número de trabalhadores, providências das partes, correções, substituição de fiscais, dentre outros. Qualquer anotação que se faça necessário tem que estar dentro do livro de ordem. Tá? Falando que é recomendável que seja feita em duas vias, uma fica com a contratante e outra com a gente, né? E acaba que a gente tem que escanear isso aí e colocar dentro dos nossos processos digitais. Não tem como fugir disso aí. Eu não sei se poderia ser feito online, mas não é aconselhável pelo CONFEA. Então, por enquanto, a gente ainda tem um trabalho de ficar escaneando essa documentação e colocar dentro do processo. As medições, né? As medições, ou boletim de medição, ela é feita de acordo com o cronograma físico-financeiro, né? É o documento que vai permitir que a empresa contratada possa emitir a nota fiscal. Então, você atestou que em determinado mês a etapa tal foi cumprida. Então, tudo isso aí é feito pela planilha de medição ou boletim de serviço, boletim de medição, né? Elas devem ser assinadas, obviamente, pelo proposto da contratada ou pelo responsável técnico, pelo representante da consultora, se tiver alguma consultoria, não conheço nenhuma obra nossa que já teve consultoria, e pelo fiscal ou a comissão que for designada para tal, né? A gente tem dois tipos de medições. A medição, ela pode ser, na realidade, é o critério de licitação, ou por preço unitário ou global, né? Então, a gente tem que verificar como que está sendo feito isso aí. A título de regra, a gente sempre trabalha no Instituto Global. Por preço unitário, é quando é muito subjetivo o projeto. A gente não consegue ter uma precisão correta do projeto. Aí a gente costuma trabalhar com preço unitário. Não é o nosso caso aqui, tá? Então, a gente vai verificar isso mais para frente. E lembrar que não existe a hipótese para realizamento de pagamento a maior ou pagamento antecipado, correto? Deixar bem claro isso aí. Então, no caso de contrato por preço unitário, não é o que a gente adota aqui, a nível de Instituto Federal, né? A gente pode pagar, a medição ela é feita exclusivamente por o item correspondente da planilha. Então, nisso aí, vamos supor que a gente tem lá uma área de pintura na planilha de 1.000 metros quadrados. Então,
medição por preço unitário, o fiscal tem que ir lá e bater trena. Então, ali ele fez 200,31 metros quadrados. Então, isso aí é a medição por preço unitário. Eu não pago por etapa, eu pago por quantidade efetiva feita, realizada naquele determinado mês que eu estou fazendo a medição, tá? Se for, por exemplo, escavação, é em metro cúbico, então é muito difícil a gente fazer medição por preço unitário, é muito complexo, então a gente adota geralmente por preço global. E nesse sentido, por preço global, inclusive, acho que foi 2019, nós tivemos um curso aqui em Uberaba, em que, eu não me lembro o nome de quem deu esse curso para a gente, falou que a medição ela é feita de acordo com o cronograma físico-financeiro, quando da conclusão da etapa. Se eu não concluir aquela etapa para aquele mês, eu não posso fazer a medição daquilo lá. Eu só posso pagar aquele primeiro mês do cronograma se a etapa estiver completa. E a gente sabe que não era isso que a gente fazia. Quem eu vi fazendo isso aí foi até o Arthur. O Arthur fez, e a contabilidade acho que até achou estranho, porque o que acontece? Em determinado mês a empresa tinha que medir, vamos supor, 100 mil. Aí ela conseguiu executar, ela puxou do mês subsequente, ela executou 120. Aí o Arthur liberou um pagamento só, por exemplo, de 100 mil, falando que naquele mês, naquela etapa, era somente os 100 mil. Tá? Então, na realidade, isso é o correto para a gente fazer medição por preço global, mas não é o costume que a gente tem. Se tiver que alterar o cronograma, tem que ser feito um aditivo físico-financeiro da alteração e vai promover nada mais do que um aditivo contratual alterando os cronogramas. E isso tem que passar pela Procuradoria. Então, tomar muito cuidado com relação a isso aí. Nunca tivemos problema nenhum, mas sempre tem uma primeira vez para acontecer isso aí. Tá? Paralisação e retomada de obra. Então, a gente já até comentou um pouco sobre isso aí. Verificou que tem uma condição que não é o correto para a obra, ou que tem um atraso, porventura, semelhante ao que o Matheus estava discutindo comigo semana passada. A gente teve uma obra, está tendo uma obra em Ituiutaba, e tem que revalidar o projeto da subestação. A CEMIG não queria revalidar. Tem uma história assim, não me recordo ao certo. E disso aí teria um atraso. Então, um atraso por terceiros. Aí a gente estava pensando, vai pedir aditivo de prazo ou vai pedir paralisação? Aí até o Matheus virou assim, Larissa, nesse caso é paralisação. E eu concordei com ele. Se é um motivo que não é em função da contratada ou da contratante e em função de terceiros, então o ideal é que a gente paralise a obra naquele momento até que seja sanado todos os problemas e a obra possa ser retomada. Nessa paralisação, todos os prazos de execução vão ser interrompidos. Percebam que são os prazos de execução, a vigência do contrato continua ocorrendo, tá? E nessa questão de paralisação, a Lei 866 fala também dos 120 dias. Se não for calamidade pública, pandemia, igual nós estamos tendo agora, a empresa contratada ela pode rescindir o contrato, né? Se for superior a 120 dias a paralisação. E quem que pede a paralisação? A paralisação, você, enquanto fiscal, solicita, e a mesma pessoa que liberou a ordem de serviço, ela vai paralisar a obra de vocês, tá? A obra ou serviço de engenharia. Nessa questão, a gente tem que fazer uma medição de paralisação, verificar todas as etapas que já foram feitas, faz a medição, tá? Paga a empresa para que não tenha nenhum serviço que ela fique sem receber. Verifique tudo que está no seu canteiro de obra, tudo que está na sua obra. Toma cuidado com o serviço que já foi entregue, porque se está paralisado, a gente tem que tomar cuidado com o serviço que a empresa fez para ele não se perder. Temos também que ter o seguinte cuidado: o custo para desmobilização do canteiro de obra e para mobilização. É direito da contratada receber isso aí, o custo para desmobilização e mobilização. Então, isso aí a gente tem que ter muito bem detalhado, tá? Tomar cuidado com relação a essas questões também de paralisação. Avaliar e medir, né, os itens que estão no canteiro, e daí vai. E proteger o que já foi executado. Entramos também no aditamento contratual. O aditamento contratual, a gente vai verificar os limites e o que, porventura, está sendo solicitado aí, tá? A gente tem que lembrar os limites. Supressão nas obras e serviços,
até 25%, e no caso de reforma, 50%. E temos também o decreto 7983, que vai estar trabalhando com limite de 10% para falha ou omissão em qualquer uma das partes, tá? O aditamento contratual até 25% admitido na lei, como exceção, a gente sabe, né, para eventuais ocorrências, na realidade tornou-se uma cultura nociva, porque a empresa ganha a licitação, ela já quer saber em que item que ela vai conseguir aditivo. Então, não é bem assim. O fiscal ele tem que ter uma postura, ele tem que ser firme na sua decisão para saber conversar com a empresa e verificar se o aditivo procede ou não. Antes era muito comum, vou pedir aditivo, passava, todo mundo aceitava e assim ia. Então, uma obra que era para sair um valor, geralmente sempre saiu os 25% maior ou 50% no caso de reforma. Tá? O decreto 7983, que já está batido, que é a questão dos 10%. Tá? A gente tem que verificar que um aditivo ele é sempre oneroso e ele vai descaracterizar totalmente o objeto licitado com relação a custos, tá? E a gente vai falar muito também dessa descaracterização do objeto. Talvez o objeto está sendo descaracterizado e, nesse caso, não se pode ter o aditivo, e sim uma nova licitação. A gente vai estar vendo isso aqui agora em aditamentos contratuais. Tá? Toda a questão que desequilibra o planejamento, né? A administração orçou X, na realidade vai ser X mais Y, né? E aniquila toda a vantagem aparente quanto da escolha da proposta mais vantajosa. Para ter um aditamento, tem que ter, primeiramente, a justificativa técnica do fiscal da obra. Tem o pedido da empresa, o fiscal tem que se pronunciar, tendo a justificativa técnica. Toda essa justificativa ela tem que estar embasada também nos registros do livro de ordem ou diário de obra. E a gente tem que tomar muito cuidado para essa questão da permuta indiscriminada do serviço, tá? Muitas das vezes a empresa ela só visa lucro mesmo, né? Ela tem o interesse dela, então ela vai tentar modificar a planilha, alterar em algum sentido que seja desnecessário para ela obter a vantagem, obter o lucro. Tá? Deixar bem clara a impossibilidade de inclusão de novos serviços que descaracterizam o objeto inicial. Se descaracterizou o objeto inicial, é impossível permitir um aditivo, é ilegal, tá? E mesmo que não tenha alteração de valor, um aditivo pode descaracterizar o objeto, tá? Então, vamos pensar num exemplo aqui. Eu pensei que uma obra que era, por exemplo, eu não sei, né? Era para ser feito como uma rampa, alguma coisa, aí nem sei se seria o caso. Aí a gente passar, não vai ter mais a rampa, vai ter, por exemplo, uma plataforma, um elevador, alguma coisa. Isso aí você está modificando, então não cabe nesse caso, né? A gente tem que verificar também se o projeto foi corretamente elaborado ou não, né? Se ele não foi corretamente elaborado, verificar se é uma falha dele e se o projeto descaracterizar, é necessário uma nova licitação, correto? Como realizar o aditamento? Expediente da contratada, solicitando e justificando o pedido. A planilha de serviços, se tiver os valores, né? Quais serviços serão excluídos, quais serviços serão acrescidos, se trata de falha, se trata de melhoria, se é um serviço extracontratual e tem que ter a ART e RRT. Nessa questão de ter que ter a ART e RRT, é sempre uma dúvida. Quem que vai emitir essa ART aí? O fiscal, a empresa ou a empresa projetista? O correto é o seguinte: se houve uma alteração de planilha ou projeto, que a projetista seja consultada para verificar se procede ou não, se no caso de falha. Se no caso de falha ou omissão, a projetista que tem que adequar projeto, adequar planilha e cronograma e emitir uma nova ART. Se for uma melhoria técnica, a empresa propôs e o fiscal acatou, eu entendo que a empresa que propôs a melhoria técnica, ela tem que emitir uma ART e RRT, correto? E a gente também tem que verificar a questão de ajustamentos de prazo. A Procuradoria tem pedido, vai mudar o cronograma físico-financeiro, aditivo de execução, então tem que ter uma ART. Nesse caso aí, também de quem que é a culpa? Se a culpa por atraso é da empresa contratada, a ART também tem que ser em função dela. Porque o cronograma não é seu, fiscal, ele é da projetista. Ou vocês consultem a projetista e solicite modificação do cronograma. Ela não vai fazer isso, uma vez que a responsabilidade não é dela.
Então, a empresa tem que emitir uma ART ou RRT para essa questão. Tá? Então, um novo cronograma com as alterações, verificar a compatibilidade, né? Analisar uma questão do jogo de planilha, que a gente vai estar vendo para frente, que vem a ser o jogo de planilha, o jogo de preços, e examinar limites de acréscimo e supressões. E quando eu falo em examinar limites de acréscimo e supressões, que isso seja feito separadamente. A gente vai ter um exemplo ali para a questão da verificação dos limites, tá? Só um instante. Cuidados com os novos itens que vão ser acrescidos nesse contrato de vocês aí. Os preços unitários, eles devem ser compatíveis com o mercado. A alteração tem que ser de comum acordo entre as partes. E se é um item novo, deve ser deduzido o percentual de desconto oferecido por ocasião da licitação pela contratada. Então, vamos supor que a obra era 100 mil, a empresa ofertou 90 mil, houve um desconto de 10%. Então, desse item novo, ela tem que dar um desconto também de 10%. Se for um item que já tem na planilha, ele vai seguir o mesmo preço que já tem na planilha, tá? No caso de aditamentos serem decorrência de alteração de projeto e especificações, deverá ser apresentada a justificativa de quem gerou esse fato aí, tá? Se for melhoria técnica, a empresa propôs. Se for uma falha de projeto, a projetista ou o autor do fiscal. Isso aí tem que deixar bem claro de quem que é a culpabilidade, tá? No caso de aditamentos de prazo, aditamento de prazo em decorrência de chuva, geralmente o pessoal sempre coloca, olha, estava chovendo muito nesses dias. Mas se é uma precipitação que a empresa poderia prever, isso não justificativa. Agora, se é uma precipitação que está fora do normal, isso aí é passível, sim, de aditivo de prazo. E, nesse sentido, tem que estar lá no seu livro de ordem do que o dia X até o dia tal, houve uma chuva e que isso aí atrapalhou o andamento da obra. Então, a gente tem que sempre relatar isso aí. No caso de aditivo de prazo, já disse para vocês, a Procuradoria está sempre pedindo um novo cronograma físico-financeiro. Esse cronograma ele tem que ser aprovado pelo fiscal e deverá ter compatibilidade com os objetos aditados e com o objeto em si, inicialmente contratado. Tá? Nos aditivos, prorrogação do prazo tem que ser devidamente justificada e autorizada. Tramitar com no mínimo 45 dias de antecedência, é o que traz a Portaria Normativa 07/2019. Se não tramitar com 45 dias de antecedência, a Procuradoria vai chamar a nossa atenção, tá? Tem que ter atualização da RT ou RRT. Se for atualização monetária, que não é o nosso caso, eu deixei aí, a empresa emitiu, mas a nota, mas não foi pago, né? Isso aí é atualização monetária, isso aí não demanda aditivo, tá? Só a revisão do índice na nota. Todo aditamento, ele tem que ter o parecer do fiscal, tem que ter uma análise jurídica, financeira e contábil. Isso aí é de praxe, não tem como fugir disso aí, tá? O parecer, ele tem que ter a justificativa técnica, a justificativa da prorrogação, a questão se tiver o reequilíbrio, se tiver alguma modificação no projeto, um fato superveniente que ocasionou o aditivo, isso tem que ser muito bem explicado. Parecer financeiro contábil e parecer jurídico. Financeiro e contábil para verificar se a documentação da empresa também está em dia, né? E juntar todos os documentos comprovantes que adviram do aditivo aí. Na questão dos limites, a gente tem que verificar o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimo. A gente nunca pode fazer os dois juntos, fazer a diferença de um pelo outro, tá? Isso aí está até nesse acórdão que eu citei para vocês aí. E a gente vai ver um exemplo daqui para frente, tá? Determinar ao fiscal a observância dos limites de alterações contratuais. Então, isso aí é responsabilidade fiscal também. Só coloquei essa decisão do TCE aí, para a gente possa acompanhar isso aí. E aqui um exemplo de que a gente tem que trabalhar de forma separada. Então, eu tenho um contrato inicial no valor de 100 mil, eu fiz uma supressão de 20, né? Depois, no item D, aí, eu fiz um acréscimo de serviço de 45. Então, eu suprimi 20, acrescentei 45. 45 menos 20, eu tive um acréscimo de 25 mil. 25 mil dentro dos 100%, dos 100 mil corresponde a 25%, ou seja, está dentro do limite.
Isso é errado. A gente não pode fazer a compensação de supressão e de acréscimo. Isso tem que ser feito de forma separada da maneira que eu vou colocar para vocês agora, tá? Então, eu tenho um valor de 100 mil, a supressão de serviços, 20 mil, ou seja, corresponde a 20% do valor dessa obra. O limite legal que eu posso ter para acréscimo é 25%. Então, o máximo que eu posso ter é 25 mil. Ou seja, houve um valor final do contrato de 105 mil, quando comparado ao slide anterior de 125, tá? Então, é responsabilidade do fiscal acompanhar essas questões dos limites de aditivos. Aditivo, supressão e acréscimo tem que ser avaliados de forma separada. A própria Procuradoria já chamou atenção nossa com relação a isso aí. Tá? Aí o limite para supressão fica dentro dos 25%, 50%? Salvo engano, a 866 ele permite que a supressão seja a mais, tá? Desde que esteja de comum acordo entre as partes, contratada e contratante. Tá? Etapas básicas para aditivo. A solicitação da empresa, mostrando as razões, as planilhas, cronograma, RT. Elaboração do parecer do fiscal, avaliação do gestor, se tiver, né, ou do setor de contratos, um parecer jurídico, elaboração do termo aditivo, publicação, lançamento, execução, liquidação e pagamento, tá? A gente vai falar agora para frente da questão do aditivo. Se tem um aditivo tramitando, não permita que o serviço seja executado antes da publicação do extrato, antes da publicação desse aditivo, tá? Não permita isso aí, porque se porventura acontecer algum problema, você, enquanto fiscal, pode ser responsabilizado, tá? Durante a execução com acréscimos de quantitativo ou novo serviço, posso dar sequência à execução de aditamento? Aí ele coloca que, a rigor, não, né? Sem abrigo contratual. Lembrar que não existe contrato verbal com o poder público. Ah, pode fazer, fulano. O seu Joãozinho executa isso aí. Isso não existe. Tem que ter o documento, tá? O próprio executor, ele deve exigir o aditivo. É interessante para ele que o serviço esteja respaldado, tá? Porém, ao visualizar alguns acordos, quando eu estava estudando, eu verifiquei que é possível, né, executar o serviço sem ter o abrigo contratual. Isso acontece muito quando a medição é feita por preço unitário. Mas eu não aconselho a ninguém, né? Ele até coloca aqui, porém é possível, desde que com alguns cuidados, nos casos justificada a necessidade para o bom andamento do serviço, sob o ponto de vista técnico. Por exemplo, para cumprimento de prazo, tá? Eu não vejo cumprimento de prazo, mas se for uma situação de emergência, talvez possa, né? Não sei se eu faria, acredito que não. Então, é comum acontecer, a gente vai estar vendo aí, quando se trata de preços unitários. Porque quando a gente tem o preço unitário, já está implícito que não há uma precisão do quantitativo. Então, nesse caso, se for um caso emergencial, talvez até seria o caso da gente estar liberando, tá? Na medida do possível, não deve haver solução de continuidade nesses casos. O fiscal do serviço e o gestor contratual devem adotar providências para o melhor andamento. Mas, se em todo caso ele fizer, que esteja bem registrado com relatório fotográfico no diário de obra, toda a justificativa técnica para isso aí. E regularizar o aditivo o mais breve possível. Em caso de acréscimos não constantes na planilha original, né? Avaliar se é pertinente, verificar se não descaracteriza o objeto, verificar se o preço está compatível com o mercado. Se composição, a gente tem que verificar se os insumos já estão na planilha original. Se sim, a gente vai adotar esses mesmos valores, né? Aplicar o percentual de deságio, né, que é o desconto da licitação, e ter muito cuidado na inclusão dos meios para efeito de reajustamento. O que é o reajustamento? O contrato foi firmado hoje, dia 29 de junho de 2020. Quando for dia 30 de junho de 2021, já passou um ano do contrato, então ele tem direito ao reajuste. Se porventura eu aditivei algum item novo nesse meio do caminho, eu tenho que deflacionar ele até o último aniversário do contrato, né? Ou puxar ele do valor da data base, que é o que foi licitado. Porque daí a empresa caminha junto, os valores caminham junto, né? O contrato caminha junto e eu posso fazer o reajuste. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão aí. Porque se porventura eu aditivo esse item,
Passado um mês, o contrato já fez aniversário. Aí eu vou dar o INCC numa coisa de um mês atrás, então não justifica. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, acompanhar com muito rigor, tá? Um fluxograma do aditivos de valores, né? A questão de aditivos, se é serviço já previsto, ok, eu sigo o mesmo valor que está na planilha, tá? Tomo cuidado com o jogo de planilha, que a gente vai estar vendo, né? Se for um serviço novo, verificar se já existe um insumo, se sim, eu utilizo o mesmo preço. Se for um insumo novo, eu tenho que avaliar a técnica orçamentária, procurar no SINAP, alguma questão assim, né? E atentar para serviço novo para o desconto ofertado na proposta, tá? O que é o jogo de planilha, o jogo de preço? O jogo de preço nada mais é do que superestimar o valor de alguns itens, né, e reduzir outros propositalmente. A empresa ela é muito experiente. Ela já olha o item que talvez ela verifique, não, esse aqui é passível de aditivo. Se ele é passível de aditivo, eu já vou colocar o valor dele mais alto. O outro não é passível de aditivo, então eu coloco um valor mais baixo, porque nesse sentido, um mais alto e outro mais baixo, acaba que ela consegue ter um equilíbrio e conseguir um desconto maior na sua proposta. Só que nessa questão ela fez um jogo de planilha, porque ela superestimou o valor de um item e reduziu o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Nas alterações de projetos e especificações, podem incorrer inclusão de itens novos, acréscimo de quantitativos nos itens de maior valor, que é o jogo de planilha, e exclusão ou redução de itens com menores valores. Isso aí propositalmente, tá? A gente tem que verificar alteração de quantitativos para mais, né, nos serviços iniciais. Então, vamos supor que ela tem o propósito de abandonar a obra. Então, ela coloca uns itens de maior valor no início, depois abandona a obra. Então, ela vai estar recebendo uma maior parcela aí nesse começo e abandona a obra, tá? Então, o fiscal ele tem que ter um preparo para entender muito bem dessa questão. Ele tem que ser conhecedor da planilha e dos serviços. A questão das sanções, eu vou passar aqui rapidamente para vocês também, porque o próximo fórum nosso é dosimetria nos processos de aplicação de penalidades, né? Então, isso aqui é só para falar que é dever do fiscal também, obrigação do fiscal acompanhar todo o processo de aplicação de penalidade. Nesse sentido, muitas das vezes, o fiscal ele não quer aplicar a penalidade, porque fala, nossa, vou ter que preencher aquele formulário, vou ter que fazer isso, aquilo. Então, a gente verifica que há um pouco de descaso, porque dá trabalho. E então, nesse sentido, a gente precisa agir com firmeza, tá? E tem que dar sempre ampla defesa à empresa contratadas também. Então, tem toda essa questão. Então, a Lei 866 fala que o regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por essa lei, confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. E toda essa parte de sanção administrativa, ela tem que estar bem fundamentada também no nosso edital. Nesse modelo do projeto básico da AGU agora, ele já vem bem fundamentado, inclusive ele traz graus de aplicação das sanções, grau 1, 2, 3, de acordo com o motivo que enseja essa penalidade. Então, devem ser bem ponderadas, a gente tem que ter dosimetria, né? Temos hoje, no âmbito do Instituto Federal, a questão da Portaria Normativa 06/2019, que trata dessas questões de sanções administrativas. O Walter está trabalhando aí com curso de fiscalização também, em geral, não só de obras e serviços de engenharia, e ele está tratando muito bem dessa questão de sanções também, tá? E o nosso próximo fórum vai tratar só dessa questão de penalidade, então não vou demorar muito com relação a isso aí não, tá? O que admite, né, o que é passível de aplicação de sanções, né? Atraso injustificado da obra, certo? Pode ser aplicado multa, pode ser a multa moratória, pode ser também por valor percentual já pré-estabelecido no edital, de 5%, 10%, tá? Tem a questão que, se a multa for valor superior ao valor da garantia que está prestada ali, o pagamento da empresa pode ser retido, então não tem problema nenhum com relação a isso aí, tá? Sanções, não assinatura do contrato, inexecução do objeto ou rescisão unilateral. Vou passar bem rapidamente isso aqui. Tá?
inexecução total e os tipos de sanções que a gente pode estar trabalhando. Advertência, suspensão, impedimento, declaração de idoneidade. Muitas das vezes a fiscalização ela aplica advertência num caso que já é mais grave, que não seria o caso de advertência. Ah, mas aí o fiscal fala assim, mas é a primeira que eu estou aplicando, vou dar advertência. Até o Ricardo Avigo, até muitas vezes já brincou comigo, né? Ricardo que trabalhou na licitação, então na procuradoria. Tem casos que a gente não se aplica advertência. Se o fato já foi consumado, não tem como eu aplicar uma advertência. É semelhante ao caso, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. A esposa e o marido. A esposa está traindo o marido já advertiu ela que ela está traindo. Aí um belo dia o marido chegou em casa e pegou com o amante. Isso não é caso mais de advertência. O fato já foi consumado, então teria que ser uma penalidade maior, né? Mais severa, suspensão, alguma coisa nesse sentido. Mas tudo isso aí a gente vai tratar posteriormente, tá? No caso de aplicação, a gente tem que verificar sempre a ampla defesa, o direito ao contraditório, tá? Tem que ter dosimetria, proporcionalidade, razoabilidade ao aplicar sanções administrativas. Exemplos de multas que a gente tem é a moratória por dia, a compensatória de 10% ou de 5%, e toda essa questão, né? E para eficácia do processo de penalização, isso tem que estar muito bem colocado dentro do nosso edital. E, além disso, o fiscal tem que se fazer a valer dos registros de ocorrência. Então, não adianta ele vir advertir ou suspender se ele nem lavrou nenhum registro de ocorrência. Então, o primeiro ponto é fazer o registro de ocorrência, tá? E depois passa para as vias de fato, que são as penalidades mesmo. Recebimento provisório. O recebimento da obra ou do serviço de engenharia. Ele é feito e acompanhado pela fiscalização, mediante o termo circunstanciado, no máximo em até 15 dias a contar da solicitação da contratada, tá? O recebimento provisório ele é dado em caráter experimental, para a gente verificar se os serviços estão adequados e se não houve nenhum problema, né? Se todas as condições foram satisfeitas. Nesse sentido do prazo entre o provisório e o definitivo, que se dão 90 dias, a gente tem que verificar, né, se está tudo de acordo, e fazer todas as medições, inclusive referentes a acréscimo e notificações. Então, a gente só pode dar um recebimento provisório quando a obra finalizou mesmo, tá? Todos os serviços foram concluídos, todas as medições foram feitas, tá? Verificar quando for o caso, aprovação do Corpo de Bombeiro. Eu só vou dar o recebimento provisório quando o Corpo de Bombeiros já emitiu o alvará. Se porventura o Corpo de Bombeiros não emitiu o alvará, eu não dou mais o recebimento provisório. Eu já fiz isso, mas hoje eu não faço. Vou te explicar por quê. Se o Corpo de Bombeiros chegou lá, fez a vistoria, verificou que está faltando algum serviço ou algum item para emissão do alvará de funcionamento do ABCB, como é que eu vou cobrar isso da minha empresa? Posso até cobrar, mas vai ser um transtorno muito grande com relação a isso aí para ela executar. Então, só emitam recebimento provisório quando vocês tiverem o alvará do Corpo de Bombeiro, tá? O certificado de garantia dos equipamentos, manuais de operação, e daí vai. E definitivo. O objeto definitivo ele é recebido pelo servidor ou pela comissão designada, né? É feito até 90 dias após o recebimento provisório, que é o prazo do decurso do prazo, né? E tem que ser observado toda a determinação de que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificam os vícios, defeitos ou incorreções. Então, você fez o recebimento definitivo, mas tem que deixar isso muito claro para a empresa contratada, que ela tem que fazer valer essas questões aí, de reparar, corrigir. E o prazo da questão dos 5 anos da obra, de manutenção aí, né, da garantia, só passa a valer após o recebimento definitivo da obra. Tá? Então, o prazo para emissão, até 90 dias, a contar do provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. Isso não acontece de praxe, tá? Porque a lei, ela trata os 90 dias, mas é possível sim. Alguns acórdãos trazem isso aí. Tá? O recebimento definitivo é o recebimento de caráter permanente, que será efetivado após todas as verificações e testes, comprovando a adequação. E satisfeitas as seguintes condições.
que a empreiteira atendeu tudo que estava no edital, né? Entregou o projeto As-Built, foi apresentada a CND, certidão negativa de débitos, para a gente verificar a questão de averbação, licenciamento ambiental, todas essas questões aí. Então, aí a gente faz o recebimento definitivo. Foram apresentados os documentos, os comprovantes de pagamentos empregados, né? Foi apresentado o habite, no caso da obra, quando a gente vai habitar. E quem emite esses termos? O provisório é o fiscal, né? E o definitivo tem a opção do fiscal solicitar uma comissão designada, porque para evitar questões de vícios, né? Talvez o fiscal não verificou um determinado item, né? Então, já pensando nisso, ele pode solicitar uma comissão designada, que não tem aquele vício da visão da medição do recebimento dele. Então, é uma pessoa com um olhar diferenciado. Então, ele solicita uma comissão designada também para isso. A questão, o objeto pode ser utilizado antes do recebimento definitivo? Pode. Até é legal para que ele possa verificar se há algum problema. Mas é conveniente que seja após o recebimento provisório, tá? O próprio início da utilização da obra poderá evidenciar alguma imperfeição. Então, isso aí não tem problema nenhum, não. Só que tem que estar em comum acordo contratada e contratante. Pode pagar antes do recebimento definitivo? Serviço concluído é serviço que deve ser pago, a não ser que tenha alguma cláusula que restringe no edital o pagamento, tá? Então, recebimento definitivo ele não é condicionante para reter o pagamento. Se ele finalizou tudo, é serviço concluído, é direito dele receber. Tá? E após o recebimento definitivo? Após o recebimento definitivo, são liberadas as garantias do contrato, né? Começa a correr o prazo de garantia dos 5 anos, o objeto é incorporado ao patrimônio da entidade, por isso a questão de ter a CND para averbação, se a gente tiver a escritura do termo, né, do imóvel. O objeto é incorporado ao programa de manutenção, é esse que eu pedi para vocês sempre quando, da conclusão de uma obra ou serviço, passar para a prefeitura do campus ou para a coordenação de atividade administrativa, a questão da manutenção, e, se necessário, realizar-se a avaliação pós-ocupação. Na ausência de CND, pode reter o pagamento? Olha, se no edital tiver essa cláusula, não tem problema nenhum. Pode reter o pagamento, sim. Geralmente, para a última medição, a contabilidade pede apresentação de CND. Se a CND não foi apresentada, pode reter o pagamento, sem problema nenhum. Tá? Deve ser apresentada a CND no recebimento definitivo? Sim. Tá? Eu não posso fazer o recebimento definitivo sem apresentação de CND. Se porventura tem algum problema na prefeitura, Receita Federal, que extrapolar os 90 dias, é nesse caso que a gente fala que é excepcional e o recebimento definitivo não é feito, tá? Mas a empresa tem que correr atrás disso aí, porque é interesse dela, porque os 5 anos da garantia vai começar a valer a partir do recebimento definitivo. Por fim, o As-Built, para a gente finalizar aqui, porque eu acho que eu já estou me estendendo demais, né? O As-Built nada é do que o projeto construído, né? Como ele foi realmente construído, com todas as modificações que se fizeram necessárias nele, né? Ele é também conhecido como catálogo de projeto. Ele é de fundamental importância para quem vai analisar a obra posteriormente, alguma reforma, alguma questão assim, a gente tem que ter conhecimento ao certo do que foi executado. Essa elaboração do As-Built normalmente é de responsabilidade da contratada, que vai entregar no final da obra, mas nada impede que o fiscal também vá acompanhando isso aí, tá? Sua elaboração deve estar prevista expressamente no edital da licitação, podendo ou não fazer parte do orçamento da obra. Nós tivemos uma discussão também disso na coordenação um pouquinho antes dessa pandemia, se a gente colocaria no cronograma da obra físico-financeiro o custo para o As-Built ou não, né? Então, isso aí pode ou não fazer parte. Se fizer parte da planilha orçamentária, tomar muito cuidado, porque se o As-Built ele se não houve alteração do projeto, não tem por que eu pagar para que seja feito um As-Built. Então, aí esse item tem que ser suprimido da planilha orçamentária, tá? Então, tomar muito cuidado com isso aí. É preciso lembrar que quando não ocorrerão alterações, ao final da obra, o relatório ou projeto As-Built será o próprio projeto original. Então, as considerações finais, nossa, que é em relação à portaria 07/2019, a questão do registro de ocorrência está no anexo 5 lá,
Os termos de recebimento, anexo 6 e anexo 7, tem que ser devidamente preenchido. Solicitação de prorrogação de prazo, com 45 dias de antecedência, o anexo 8 deve ser preenchido. O histórico da fiscalização, o anexo 9, e as medições 10, 11 e 12, tá? A fonte desse material, é o que eu falei para vocês, é esse engenheiro Pedro Jorge. Ele foi presidente do IBRAOP e hoje ele atua como diretor. Depois eu coloco o material para vocês, gente. Então, é isso. Eu acho que eu já me estendi demais. Deixa eu voltar aqui onde que eu estou com vocês. Então, agora eu vou parar a apresentação e vou liberar para se vocês tiverem alguma dúvida. Gente, peço desculpa, eu demorei demais, mas eu acho que eu precisava apresentar esse material para vocês. Está aí aberto. Se alguém quiser falar alguma coisa, liberar, pessoal. Ninguém? O Bisão tinha feito umas considerações aí na parte escrita, né? O Bisão fez um texto. Não, Bisão. Vamos lá, vamos ter que começar pelo primeiro, mas você começou 9h23, Bisão. Bom dia. No caso da fiscalização de itens que não são pertinentes à engenharia civil, pode ocorrer caso julgado, o exercício legal da profissão, o CREA, pode ser cassado? Como assim, Bisão? Abre aí e me explica. Ah, entendi. Você vai fiscalizar, tá, você foi nomeado como fiscal técnico. Aí é uma questão, por exemplo, de parte elétrica. Bom, eu entendo que se você emitir uma RT, você está fiscalizando a parte civil, é o fiscal técnico. Agora, você, enquanto fiscal de contrato, não tem nem a necessidade de você ser um engenheiro. Você pode colocar lá na sua observação da sua emissão de ART que você está fiscalizando os itens da parte civil e que a parte elétrica você atua como fiscal de contrato. Bom, eu acho. Não sei se o CREA colocaria alguma questão de caçar isso aí. Vamos lá. No caso de alvará de construção, empresa da entrada, o retorno demora em torno de 30 dias. Se não me engano, são 15 dias. Se for exigido isso para início de obra, o cronograma deveria contar isso, do segundo mês. A gente estava até colocando no cronograma que o primeiro mês seria, entre aspas, aqui, serviços preliminares, que seria a busca desse alvará, a confecção da placa de obra. Então, a gente pode pôr isso aí no nosso cronograma. Só que, como é um cronograma físico-financeiro, o que a gente pagaria de alvará? Do alvará, eu vejo que ele não teria custo, né? A não ser uma taxa na prefeitura, algum valor irrisório, né? O que a gente poderia pagar é a placa de obra. Não sei se vocês concordam comigo, quem tem experiência aí nesse caso. O Bisão cobra no primeiro pagamento. É o que eu concordo também com ele. Bisão, de novo, voltando ao assunto da fiscalização de serviços que não cabem ao CREA dele. Se eu fizer, respondo por exercício ilegal e perco meu CREA. No caso, não pode existir uma recomendação da reitoria. Tá, é o que eu aconselhei. Vamos colocar na observação da RT que a RT é de fiscalização da parte civil. E no caso do Matheus, a fiscalização é na parte elétrica, que os serviços de civil, né? No caso do Matheus, não está sendo fiscalizado por ele, e no caso do Bisão, se tiver alguma parte elétrica, não está sendo fiscalizado por ele, tá? E nesse caso também nada impede, se tiver um serviço da parte elétrica, como foi feito em Tuitaba, a gente nomear 2 fiscais técnicos, um para a parte elétrica e outro para a parte civil. Nós fizemos isso em Tuitaba, então aí acaba com todo esse problema também, tá? O Matheus respondeu, foi isso, Bisão? Foi, Matheus? Cadê o Matheus aí? Isso aí, isso mesmo, Larissa. Foi mais ou menos aquilo que você disse aí. Beleza. Tá. Larissa. Oi, Gilbertinho. Bom, primeiro eu queria parabenizar pela sua apresentação, que foi esclarecedora, e a gente tem discutido muito isso, sobre algumas dúvidas, e essa participação do Bisão também é importante, porque ele pode mostrar situações que a gente não havia pensado. Como a Fernanda também, que é muito experiente, que foi nossa chefe, e ela tem uma boa experiência pelos problemas que ela passou com fiscalização, a gente estava até conversando sobre isso. Então, esse fórum, ele se mostra importante
importante por isso, para tirar as dúvidas. Em relação a essas dúvidas, eu estava lendo o que o Bisão estava escrevendo, se não me engano, no parágrafo 13 do artigo 8º da portaria normativa, ele está bem claro que não podemos recusar a fiscalização. No entanto, a responsabilidade, se você documentar que não tem conhecimento daquela área, é de quem te nomeou. Então, ele pode documentar isso. Se insistir, olha, não tem conhecimento, vai fazer um documento, e se insistir, não, mas eu quero que você seja o fiscal, você vai continuar como fiscal, aí é uma responsabilidade transferida para quem te nomeou. Quanto à ART, você já falou muito bem que ele não precisa emitir uma ART de um serviço que não é de serviço de engenharia ou obras. Então, um serviço comum, a pessoa não emite, não tem o porquê emitir ART. Isso é o que eu entendo que deverá ser feito, né? E restando, eu acho que está de parabéns pela quantidade de pessoas. Eu estou olhando agora 29 pessoas participando desse fórum. E parabéns a todos por participar e aprendemos mais um pouco com você. Imagina. Agora, que nosso chefe imediato e o superior não tenha prestigiado também esse fórum e participado com a gente, né? Para pelo menos demonstrar que tem um pouco de interesse também. Mas eu vejo a gente como um time, então a gente tem que estreitar nossas relações e evitar que dê problema para qualquer um da gente, né? Nossa classe, eu não vejo como sendo valorizada dentro do Instituto, então a gente tem que fazer valer isso aí, a gente tem um poder muito grande, então junto eu acho que nós vamos conseguir. E estamos conseguindo, né? Porque essa união agora que a gente está tendo, esse contato, esse apoio que a gente está tendo na reitoria, que a gente não tinha anteriormente, e esse último ano aí está sendo muito importante, porque, por exemplo, eu vou falar no meu caso do Márcio, a gente tem que desenvolver TED, desenvolver trabalho muitas vezes em área de campo, que a gente não tem noção nenhuma. Por exemplo, uma canalização de um rego d'água, um depósito de agrotóxico, a gente tem que estar pesquisando, por exemplo, lei normativa, que às vezes não é da nossa área, a gente teria que receber isso tudo mastigado, mas a fim de agilizar, a fim de executar, a gente está sempre fazendo. E a gente tem esse apoio dentro da reitoria muito grande, de às vezes tirar uma dúvida, de você estar pesquisando também, de estar dando esse apoio, então isso é muito importante. Esse fórum ele foi muito sucinto, muito objetivo, e ficou muito bom, porque parece que traz um histórico de tudo que a gente fez e que apanhou, e que agora a gente está estreitando para quê? Para nos defender. Então, a gente está virando uma unidade de defesa nossa. Por quê? Porque, no fim das contas, tudo é o engenheiro, né? Sempre. Se o erro, as virtudes, geralmente, não é muito falado, mas os erros nossos, eles são sempre muito jogados, né? Então, essa questão da gente estar unido aí, de estar conversando e trocando figurinha mesmo, é muito importante. Eu queria te agradecer, a apresentação foi ótima, foi muito objetiva, é extenso porque a nossa área é extensa, a gente faz muita coisa mesmo, mas com muito objetivo e muito legal, e parabéns mais uma vez, e obrigado pelo esse apoio que você está dando para a gente aí, que é essencial. Imagina, Fernandinha, você sabe que você é irmã, tá no coração aqui, o que eu puder fazer para ajudar você, gente. Hoje eu estou como coordenadora, não sei se amanhã continuarei ou não. Igual eu falei, já passei. Esperamos uma diretoria aí, daí para frente, quem sabe, né? Já passei muito perrengue com relação à fiscalização, a Fernanda também já me ajudou demais, o Gilberto me ajuda, o Matheus, assim, as discussões que nós temos, a Lucimar está sendo um braço direito para mim também, nessa questão de tanto de serviço, para ajudar vocês com essas questões do TEDs aí, a Lucimar tem se desenrolado também. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou aberta aqui. Vocês podem entrar em contato no Talk. Acho que quase todos têm meu celular aí também. Já estão, assim, mandando WhatsApp direto. Pode mandar. Tem hora, não. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, madrugada, sábado, domingo, não incomoda, tá? E fica aí. Qualquer coisa que vocês precisarem da reitoria, da nossa coordenação aí, a gente está para ajudar e para somar. No mais, é isso. Outra coisa, eu solicitei, não sei quando vamos ter, mas eu solicitei um engenheiro ambiental para fazer parte do nosso quadro.
Não sei se nós vamos conseguir, mas foi solicitada, a demanda já foi passada ao MEC também. Então, se vir, vai agregar o time, principalmente com relação aos campos que estão com problema ambiental aí, que foi o caso de Campina Verde, Uberaba, Uberlândia, que foge da nossa alçada também a tomada das decisões. Então, meus amigos, é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, o pessoal está falando que foi legal a apresentação aí, vocês não servem não, tá? Eu só peguei, serve de base não, peguei a apresentação do rapaz, desse professor, e fiz um resumo que eu acho que cabia para a gente. No mais, é isso aí. Se a gente não tiver nem mais uma dúvida, a gente pode encerrar. Alguém com dúvida? Por mim, ficou muito bem esclarecido. Para mim, está tudo ok. Perfeito, então, pessoal. Então, tenha uma boa semana, um bom descanso aí agora na hora do almoço, e à tarde a gente volta aí. Gilbertinho, 2h30, reunião, tá? E a gente se fala, beleza? Pessoal, até mais. Fiquem com Deus. Tudo de bom aí para vocês, tá? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.